Boa noite, amadas inteligências. Prossigamos com José do Egito. José foi muito abençoado na terra das suas aflições. Aprendamos com José do Egito. Gênesis capítulo 40. Sonhos do copeiro e do padeiro reais. Passado certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu amo. O faraó, enfurecido contra seus dois ministros, o copeiro Mor e o padeiro Mor, prendeu-os na casa do mordomo, na prisão em que estava detido José. O mordomo os confiou a José para que cuidasse deles. Passaram vários dias na prisão, e numa mesma noite os dois tiveram um sonho. Cada sonho com seu próprio sentido, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos no cárcere com José. De manhã, José entrou onde eles estavam e os encontrou deprimidos, e perguntou aos ministros do faraó que estavam presos com ele em casa de seu amo: por que tendeis o rosto triste? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José replicou: Deus interpreta os sonhos, contai-os a mim. Se eu obtiver graça diante de Deus, poderei interpretar os vossos sonhos. José era muito temente a Deus. Ele confiava em Deus e não na sua própria sabedoria, mesmo José sendo muito estudioso. O copeiro contou seu sonho a José. Sonhei que havia uma videira diante de mim. A videira tinha 3 ramos, produziu brotos e flores, e as uvas amadureceram em cachos. Eu tinha numa das mãos a taça do faraó. Espremi os cachos na taça e pus a taça na mão do faraó. José lhe disse: esta é a interpretação. Deus me concedeu graça. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó se lembrará de ti, te restabelecerá em teu cargo e porás a taça na mão do faraó como antes, quando eras copeiro dele. Mas lembra-te de mim quando estiveres bem e faze-me este favor. Menciona meu nome ao faraó para que me tire desta prisão, pois me trouxeram sequestrado do país dos hebreus e aqui não cometi nenhum crime, nenhum mal, para que me lançassem no calabouço da prisão. O padeiro, vendo que José havia interpretado bem, contou-lhe seu sonho também. Pois eu sonhei que carregava 3 cestos de vime na cabeça. No cesto de cima havia todo tipo de doces para o faraó, mas as aves os comiam no cesto que eu carregava na cabeça. José respondeu: esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó se lembrará de ti, te enforcará e as aves comerão a carne de teu corpo. No 3º dia o faraó celebrava seu aniversário e deu um banquete a todos os seus servidores. E lembrou-se do copeiro Mor e do padeiro Mor. Restabeleceu o copeiro Mor em seu cargo de copeiro para que pusesse a taça na mão do faraó, já quanto ao padeiro Mor o enforcou, conforme havia interpretado José. Mas o copeiro Mor não se lembrou de José. Pelo contrário, esqueceu-se dele, pois era vontade de Deus este esquecimento, para que em tempo oportuno José poderia visitar a corte de Faraó. Vamos ao capítulo 41, Sonhos do Faraó. Lembrando que todas as sortes de bênçãos que acometeu a vida de José aconteceram porque José era muito bem disposto para o trabalho. Ele era um jovem muito disposto para a boa obra. Para além de ser muito atencioso para com as aflições dos seus companheiros na prisão, tenhamos sensibilidade para tal.
Sonhos do Faraó, capítulo 41. 2 anos depois, o Faraó teve um sonho. Estava em pé à beira do Nilo, quando viu sair do Nilo 7 vacas bonitas e bem gordas que começaram a pastar nos juncos dos carriçais, nas campinas verdejantes e melhores pastagens, banhadas pelo Nilo. E as vacas, e atrás delas, dessas vacas gordas e bem corpadas, saíram do Nilo outras 7 vacas fracas e mal alimentadas, e se puseram junto às outras à beira do Nilo. E as vacas magras e mal alimentadas comeram as 7 vacas bonitas e gordas. E Faraó acordou. Voltou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas brotavam de uma mesma haste, bonitas e granadas, e 7 espigas secas e queimadas brotavam atrás delas. As 7 espigas secas devoravam as 7 espigas granadas e cheias, e o Faraó acordou. Tinha sido um outro sonho. Na manhã seguinte, agitado, mandou chamar todos os magos, sábios e adivinhos do reino do Egito. E seus sábios, magos e adivinhos, e para os seus sábios, magos e adivinhos, contou-lhes o sonho, mas nenhum deles sabia interpretá-lo para o Faraó. Então o copeiro Mor disse ao Faraó: devo confessar ao Faraó hoje o meu pecado, o meu esquecimento. Devo confessar hoje o meu pecado ao Faraó. Quando o Faraó se irritou contra os seus servos e nos pôs na prisão na casa do mordomo, eu e o padeiro, ele e eu, numa mesma noite, tivemos um sonho, cada sonho com seu próprio sentido. Havia na prisão conosco um jovem hebreu, servo do Deus Altíssimo, e servo também do mordomo da prisão. Nós lhe contamos o sonho, e ele o interpretou, cada sonho com a sua própria interpretação. E tal como ele o interpretou, assim aconteceu. Eu fui restabelecido em meu cargo de copeiro. Quanto ao padeiro, quase que o Faraó falou junto com o copeiro Mor, foi enforcado. Agora eu lembrei, disse o Faraó. Podemos conjecturar este cenário. José interpreta os sonhos de Faraó. O Faraó mandou logo chamar José. Eles o tiraram depressa do calabouço da prisão. José barbeou-se, trocou a sua roupa e se apresentou ao Faraó. O Faraó disse a José: tive um sonho, mas ninguém soube interpretá-lo. Ouvi dizer que ouves um sonho e o interpretas. José respondeu ao Faraó: não é mérito meu, é graça divina. Sem mérito meu, Deus é que dará ao Faraó a resposta propícia para as suas revelações. O Faraó disse a José: sonhei que estava de pé à beira do Nilo quando vi sair do Nilo 7 vacas bonitas e bem gordas e começaram a pastar nos juncos dos carriçais. Atrás delas saíram outras 7 vacas, fracas e mal alimentadas, raquíticas. Quanto à fealdade, nunca vi vacas mais feias no Egito, em pele e osso. Nunca vi piores em todo o reino do Egito. As vacas magras e mal alimentadas começaram a comer as 7 vacas gordas. E quando entraram nelas, não se notava que haviam entrado, pois seu aspecto continuava tão feio quanto no princípio. E acordei. Tive outro sonho. 7 espigas cresciam numa mesma haste, bonitas e granadas, e 7 espigas cresciam atrás delas, pequenas, secas e queimadas. As 7 espigas secas devoravam as 7 espigas bonitas. Contei esses sonhos aos meus magos, sábios e adivinhos, mas nenhum deles pôde interpretar estes sonhos.
José disse ao faraó: trata-se de um único sonho. Deus anuncia ao faraó o que vai acontecer. Deus me concedeu graça, então eu posso interpretar esses sonhos ao faraó, porque é para um propósito maior. Tudo acontece de acordo com os propósitos e desígnios de Deus. Trata-se de um único sonho. Deus anuncia ao faraó o que vai fazer. As 7 vacas gordas são 7 anos de abundância, e as 7 espigas bonitas são 7 anos também. É o mesmo sonho. As 7 vacas magras e desnutridas que saíam atrás das primeiras são 7 anos, e as 7 espigas vazias e queimadas são 7 anos de fome. É o que eu disse ao faraó. É o que Deus disse a mim. Deus mostrou ao faraó o que vai fazer. Virão 7 anos de grande abundância em todo o reino do Egito. Depois virão 7 anos de fome, que farão esquecer a abundância na terra do Egito, pois a fome acabará com todo o país. Não haverá rastro de abundância no país por causa da fome que se seguirá, e será muito severa, será horrível, será terrível. O fato de o faraó ter sonhado 2 vezes indica que Deus confirma esta palavra e tem pressa de executá-la. Portanto, que o faraó procure um homem sábio e prudente e o ponha à frente do Egito. Estabeleça inspetores que dividam a terra do Egito em regiões administrativas e os governadores regionais administrem durante os 7 anos de abundância e estoquem alimentos. Que reúnam todo o tipo de alimentos, trigo, cereais, durante os 7 anos bons que virão. Coloquem trigos e cereais nos celeiros por ordem do faraó e os guardem nas cidades, nas províncias. Os alimentos serão depositados para os 7 anos de fome que virão. Depois, quando o Egito estiver sendo testado pela fome que virá, e o país com reservas não sofrerá. José é nomeado vice-rei no Egito. O faraó e seus ministros aprovaram a proposta, e o faraó disse a seus ministros: encontraremos um homem como este, dotado de espírito sobre-humano? E o faraó disse a José: já que Deus te ensinou tudo isso, ninguém será tão sábio e prudente como tu para executar esta proposta de política econômica, pois foi disso que se tratou. José fez um diagnóstico econômico para como se administrar o Egito nos 7 anos de abundância e, com reservas, fazer com que o Egito sobrevivesse nos 7 anos de carestia, de pobreza extrema. E o faraó disse a José: já que Deus te ensinou tudo isso, ninguém será tão sábio e prudente como tu. Estarás à frente de minha casa e todo o povo do Egito obedecerá às tuas ordens. Só no trono eu te precederei. E acrescentou: olha, eu te ponho à frente de todo o país. E o faraó tirou da mão o anel do selo e o pôs em José. Vestiu-o com roupa de linho e lhe pôs um colar de ouro no pescoço. Ele o fez sentar-se na carruagem de seu lugar-tenente, e o povo gritava diante dele: eis o grão-vizir, eis o grão-vizir, eis o governante da economia do Egito. E assim pôs Faraó a José à frente de toda a terra do Egito. O faraó disse a José: eu sou o faraó, sem tua permissão ninguém moverá mão ou pé em todo o Egito. E chamou José de Safanete-Faneque e lhe deu por mulher Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On, sacerdote da cidade de Heliópolis. E José saiu para percorrer toda a terra do Egito para trabalhar, porque José era um jovem disposto e muito bem disposto para o trabalho. José tinha 30 anos quando se apresentou ao faraó. Saindo de sua presença, viajou para trabalhar por toda a terra do Egito.
A terra produziu muito generosamente nos 7 anos de abundância. Durante esse tempo, acumulou alimentos nas cidades, nas províncias regionais. Em cada uma, pôs as colheitas dos campos na região. José pugnou por uma administração descentralizada, algo como a nossa Federação Brasileira, por exemplo, com governos regionais com autonomia para implementarem as suas políticas administrativas. Foi o que José intuiu para que o Egito estivesse protegido na época de escassez abundante. Em cada uma das cidades, pôs as colheitas dos campos da região. Reuniu trigo em quantidade como a areia da praia, até que deixou de medi-lo, pois ultrapassava toda a medida dada a muita abundância. Antes do 1º ano de fome, nasceram para José 2 filhos de Asenete, filha de Potifar, sacerdote da cidade de Heliópolis. Ao primeiro chamou Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer meus trabalhos e a casa paterna, a casa em que José sofreu muito, dada a inveja de seus irmãos. Chamou o segundo de Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Terminaram os 7 anos de abundância no Egito e começaram os 7 anos de fome e de carestia, de extrema pobreza, conforme José havia anunciado. Houve fome em todas as regiões adjacentes à terra do Egito, e só no Egito havia pão. Amém. Que providência divina! A fome chegou a todo o Egito e o povo reclamava pão ao faraó. E o faraó dizia aos egípcios: Ide a José, ide ao ministro da economia do Egito, ide ao governador da economia do Egito, e fazei o que ele vos disser. A carestia, a pobreza cobriu todo o país. José abriu os celeiros e vendeu trigos e cereais aos egípcios, enquanto a fome aumentava na terra do Egito e nos territórios vizinhos à terra do Egito. Todo mundo vinha ao Egito para comprar alimentos de José, pois a fome se agravava em toda a terra. José, um jovem que tinha a mente conectada com a mente do Espírito Santo de Deus, conseguiu intuir uma política econômica de providência divina para que o Egito não padecesse o mal da fome e ainda providenciasse alimentos via comércio exterior, via exportações de alimentos às cidades-estado e aos países vizinhos. É nessa providência que a família de José é salva. É o que nos dirá a leitura do capítulo 42. Os irmãos de José, primeiro encontro. Mas aí é para um próximo vídeo. Deus nos abençoe, Deus vos abençoe. José do Egito foi muito abençoado na terra das suas aflições. Que sejamos abençoados na terra das nossas aflições. Que o Espírito Santo de Deus seja consolo para os nossos corações. E que busquemos nas melhores literaturas salubridade e higiene mental para encararmos estes tempos tenebrosos em que só a cultura salva. Amém.